Fala pessoal do YouTube, já acabou o jogo aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, do Vila Nova 2, Operário 1. Eu estava trabalhando nesse jogo pela rádio Band News FM, mas antes de ir embora para minha casa descansar, são 22 horas e 17 minutos deste sábado, eu sentei aqui, liguei a câmera, o microfone para comunicar com vocês, porque o ambiente que se viveu aqui nesse estádio hoje, a aura de um treinador chamado Guto Ferreira, não poderia deixar eu ir embora, esfriar o meu sangue para fazer um vídeo técnico do jeito que eu gosto de analisar as coisas. Então, fique comigo até o final, que eu vou te contar tudo o que aconteceu aqui agora há pouco, quando o jogo terminou por volta das 20h30, 20h40 desta noite de sábado. Muito obrigado por você estar nos acompanhando, cada vez mais me orgulho muito de poder vir aqui no nosso canal, comunicar com vocês, me sinto bem, me sinto prazeroso em comunicar de fato, tanto que estou sentado aqui com uma cadeira apoiando o microfone para que nós possamos comunicar um com o outro. Vila Nova 2, Operário 1, vou começar valorizando e muito a vitória do Tigrão. O Vila venceu a terceira partida seguida, ele quando o Guto chegou aqui tinha 2 pontos, de fruto de 2 empates, um empate contra a equipe do CRB na estreia, tomou os gols nos minutos finais com o Humberto Lousa, teve a mudança técnica e depois o Guto Ferreira conseguiu 10 de 12 pontos disponíveis, ele conseguiu vencer. Mais do que conseguiu empatar com o Sport na ilha e vencer os outros 3, o Guto Ferreira conseguiu resgatar a confiança de um time que começou essa Série B desacreditado. Não tinha confiança deles próprios e muito menos do torcedor. O Vila aqui no Campeonato Goiano da primeira divisão perdeu na semifinal para o Atlético o primeiro jogo, no segundo jogo aqui nem sequer conseguiu fazer gols, o torcedor entrou desanimado, com a comissão técnica que nem sequer ganhou um clássico desde a Série B de 2025 e muito menos no Goianão. Aí toma o gol nos minutos finais do CRB, 2-2, o torcedor foi embora naquele dia triste. O Vila Nova esse ano, 16º, 12º, esquece acesso. Certeza que o pensamento era esse. Aí veio a mudança de chave. A mudança que a diretoria, que eu sempre cobrei, que eu sempre quis e desejei, eles tiveram peito e tiveram capacidade de o fazer. Trouxe o maior treinador quando o assunto é acesso de Série B para Série A. E Guto Ferreira traz consigo não só a história de números, 5 acessos em 9 edições que ele já disputou. Ele traz consigo uma aura diferente. Essa aura que emana e contagia o ambiente. Tirou o sistema defensivo que o Vila sempre estava questionando, o torcedor cobrando, o time tomava gol em todos os jogos. Mudou, tirou o capitão do time que levantou a taça em 2025. Thiago Painussá não só representava a liderança dentro de campo, mas a liderança de vestiário, a liderança de carregar a faixa de capitão desse time aqui, de ter sido considerado o melhor jogador do Campeonato Goiano ou um dos na temporada de 2025. Ele falou, você não está bem, senta. Tirou o João Vieira, que tinha feito 6 gols e 6 assistências, senta também, e resgatou confiança de Marquinhos Gabriel, de Rian, que nem sequer jogava, de Janderson, que oscilou entre titular e reserva. Ele trouxe Caio Marcelo para o sistema defensivo de titular. Ele tirou o William Formiga, que sempre foi dito como de tantos jogos que fez com a camisa do Vila, era um quase insubstituível. E trouxe meninos e fez com que eles acreditassem que era possível, acreditassem na figura do Guto Ferreira. E assim, esse time aqui vem vivendo nesse estádio e aonde quer que o Vila Nova for jogar, com um treinador do tamanho e da grandeza de Guto Ferreira, cuidado, esse Vila Nova ainda tem muita coisa para conquistar nessa Série B. É muito cedo, 5 jogos, uma hora diferente, estão na empolgação de um treinador grande, da grandeza que essa competição exige? Pode até ser que sim, mas eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar no que eu sempre privilegio, os números quando falam por si. E os números desse senhor chamado Guto Ferreira são incríveis quando o assunto é Série B. Um treinador que fez substituições certas no jogo de hoje diante do Operário. Um treinador que esteve à altura do que o time lhe pediu, esteve à altura da grandeza do adversário. Um Operário que não perdia desde o dia 18 de janeiro de 2026. Um time que vinha de uma invencibilidade grande, é verdade, não vencia muitos jogos, mas também não perdia, ou empatava ou ganhava. O time de Luizinho Lopes vivia um vestiário tranquilo, sem saber o que era conviver com a derrota. Chegou aqui dentro desse estádio, o Onésio Brasileiro Alvarenga, e foi aqui que eu vi e presenciei uma torcida que mais de 5.000 pessoas se fizeram presentes na véspera de um feriado. Foi ali embaixo que eu vi um treinador que fez a leitura certa, que competiu de igual para igual com um time que chegou exatamente igual ao Vila Nova, invicto, com 2 vitórias e 2 empates e 8 pontos ganhos na tabela de classificação. Foi aqui nesse estádio que eu vi que, de fato,
ter um treinador grande, ter um treinador gigante para essa Série B faz toda a diferença. 1-0, gol de Rafa Silva, jogada de Marquinhos Gabriel, tudo certo, o Vila melhor merecia o gol. Mas aí o Vila se recua, toma um gol, quer segurar o resultado muito cedo. Um gol num desvio de cabeça, bola parada com passe de Bosquilha. Até aí, o jogo equilibrado, o torcedor, mas o Operário é um time bom, o Operário está invicto. Começava a se arrumar algumas desculpas, mas eu reparei, eu vi Guto Ferreira caminhando desse banco até o vestiário numa passada efusiva, numa passada acelerada, numa passada que quem queria já de fato que os jogadores chegassem lá para ele falar: ei, Psyu, vocês estão segurando o jogo por quê? Joguem nas minhas costas, eu sei o caminho para vocês vencerem, estão preocupados com o quê? Vem William Formiga e vem João Vieira, sai Igor e sai William Maranhão. Substituições que fizeram todo o diferencial no jogo. Primeiro, William Formiga marcou o principal jogador da equipe do Operário, que nesse jogo estava bem. Berto, um atacante português que está das bases do Benfica B, estava deitando e rolando no Igor, que cometeu falhas inclusive no primeiro tempo e teve que contar com a sorte do Elton Leite. Mas aí trouxe o William Formiga, que o sistema de marcação é com ele mesmo. Anulou o Berto, que até foi substituído mais tarde. Depois, o João Vieira ganhou e deu profundidade, algo que o William Maranhão não conseguia dar de fato. E aí o Vila Nova mudou. Com 4 minutos, já fazia o segundo gol em uma linda jogada de Marquinhos Gabriel, cruzou para Rian fazer o segundo gol do Vila para delírio do torcedor que estava aqui presente. Aí pronto. A imagem do que o treinador estava na beirada do campo, a sua leitura, a sua passada acelerada para o vestiário quando acabou o intervalo, os jogadores performaram de forma diferente. O Vila Nova fez o gol e o torcedor imaginou, vai segurar o 2-1. Pelo contrário, o Vila jogou, o Vila competiu, o Vila lutou de igual para igual, anulou o Bosquilha, anulou o Berto. O Vila Nova fez um grande segundo tempo e mereceu sair daqui com a vitória. E aí me chama muito mais atenção. 2 zagueiros tomou cartão amarelo, a zaga amarelada. E agora para segurar esse 2-1, Guto começou, substituiu um, esperou 8 minutos, substituiu o outro. Renovou o sistema defensivo com 2 zagueiros frescos e sem cartões amarelos. Perfeitamente poderiam anular qualquer tipo de transição ofensiva que o Operário pudesse fazer. Mais uma vez, pode até parecer que vira clichê quando a gente fala de Guto Ferreira, mas o que esse treinador conhece... Um abraço, Nilton. Nilton César passando aqui, um grande comunicador da Rádio Bandeirantes, então fiz questão de o cumprimentá-lo. Um abraço, Nilton, bom descanso. Quando fala de Guto Ferreira, às vezes pode parecer clichê. Mas todo mundo fala, os números dele é bom, subiu com o Inter, subiu com o Remo, subiu com a Ponte, subiu com o Bahia, subiu com o Sport, vai subir com o Vila Nova certamente. Mas calma, cuidado, passo a passo. A grandeza de um treinador que chama na entrevista coletiva que pode jogar nele. Joguem para as minhas costas. Eu prefiro que batam palmas e gritem o nome dos jogadores que estão ali dentro, em vez de gritar o meu nome. Guto Ferreira é muito grande. Guto Ferreira sabe da sua grandeza quanto o assunto é Série B. Sabe questionar as perguntas de repórteres quando eles querem questionar a sua leitura de jogo. Guto Ferreira é muito mais do que se imagina. Ele é um gestor de grupo. Ele é um cara que consegue fazer com que os jogadores consigam acreditar que de fato eles são capazes de executar uma tarefa. Guto Ferreira dá minutagem para jogadores que não tinha. Acredita em outros jogadores, faz questão de elogiar aqueles que entraram. No pós-jogo eu reparei que jogadores que não jogaram, ou até jogaram 45 minutos, como foi o caso de João Vieira e William Formiga, treinando. E mesmo assim, o próximo jogo é apenas no próximo final de semana, diante do Ceará fora de casa. Jogadores que estavam dando pique de 50, 100 metros no pós-jogo. Um treinador que é grande, um treinador que exige respeito e os jogadores de fato o respeitam. Respeitam essa comissão técnica. O que eu vi hoje, Marquinhos Gabriel, desfilar nesse campo foi algo que me encantou. Que faz com que a gente acredite que o futebol ainda existam meias de qualidade. Marquinhos Gabriel participou dos 2 gols do Vila Nova, teve 52 ações, acertou 30 de 35 passes. Eu disse 30 de 35 passes que ele deu, acertou. E grande parte deles, desses 35, 21 foram no campo ofensivo do Operário. Não tocou a bola só para trás, ele tocou em progressão daquele gol. Marquinhos Gabriel ditou o ritmo de jogo. Participou do primeiro gol com um chute na trave. Marquinhos Gabriel poderia ter chutado, perna boa dentro da área. Preferiu assistir. Deu um passe para Rian colocar a cabeça e fazer o segundo gol. Marquinhos Gabriel estava com a faixa, estava com a 10. O torcedor esperava algo dele e ele
entregou. Entregou o que entregou em 2025 para o Avaí, quando nem recebia, quando o time estava com um vestiário ruim, um vestiário que nas incertezas que passava o time de Santa Catarina. Mas aqui no Vila Nova, com a chegada de Guto, ele viu a sua esperança, ele viu a sua carência de ser acarinhado por outra comissão técnica chegar. E Guto Ferreira acredita tanto nesse jogador que lhe deu a 10, lhe deu a faixa, como dizemos nas peladas da vida, 10 e faixa. Hoje Marquinhos Gabriel honrou tanto a camisa 10, tão pesada que é a do Vila Nova, também como a faixa de capitão. Liderou, assistiu, participou dos 2 gols, teve 52 ações com bola, deu 4 finalizações a gol, fez o Vila acelerar, fez o Vila temporizar o jogo em certos momentos que vencia e já estava no final. Foi aqui que eu presenciei, de fato, que Marquinhos Gabriel fez o que quis desse Operário. E para muitos que vieram aqui assistir Gabriel Bosquilha, que foi pretendido por vários clubes como Goiás, o próprio Vila até demonstrou interesse, outros grandes ditos dessa Série B, viram Marquinhos Gabriel. Em vez do 10 do Operário, viram 10 do Vila Nova. Foi ali que eu vi Vila Nova 2, Operário 1. Um treinador que tem a aura, um treinador que de fato conhece a competição em qual disputa, um treinador que chegou para conquistar de fato o acesso que nenhum na história do Vila Nova Futebol Clube conseguiu colocar esse time na Série A. E esse Guto Ferreira está no caminho certo, conquistando cada vez mais o torcedor. E aqui, nesse terreno intransponível, o Vila ainda não perdeu de ninguém. Empatou com o CRB, venceu o Atlético Goianiense, um clássico, e agora bate o Operário. O Vila Nova disputou 9 pontos e ganhou 7 nesse estádio. Agora vai viajar para enfrentar o Ceará lá em Fortaleza. Mas uma coisa eu te conto, uma coisa eu te digo, não é empolgação de quem sai daqui agora com a aura de um treinador que é diferente, mas sim de dizer para você que está acompanhando esse vídeo até o final, de que o Vila Nova hoje pode dizer que tem um grande nome na beirada do campo, chamado Guto Ferreira. Cuidado, ele é muito bom quando o assunto é Série B. E se ele é bom de fato e traz consigo números, e traz consigo essa aura e já cai na graça do torcedor, pode acreditar que esse Vila Nova, limitado ou não, com peças de reposição que podem vir ou não, esse Vila Nova vai brigar até o final por conta dele, Guto Ferreira.